Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar sobre regra de 3, famosa regra de 3. E eu imagino que você que tenha chegado nesse vídeo seja por dois motivos. Ou você realmente não sabe fazer nenhuma proporção, nada de regra de 3, ou talvez precisa dar uma relembrada. Ou, um segundo caso, você até faz regra de 3, mas não faz exatamente do jeito correto. E eu vou te mostrar nesse vídeo qual é esse jeito correto, o jeito que você realmente entende o que está fazendo, sem ficar colocando um monte de setinha que não tem muito significado. Para isso, a gente vai trabalhar aqui com três maneiras diferentes, com os exemplos que eu vou dar para você entender a regra de 3. A primeira maneira é a maneira mais padrão, que é, entre aspas, o jeito não muito didático e o jeito que quase todo mundo faz, né? Então vou começar por esse, porque eu quero te mostrar a diferença do jeito melhor, tá? Um segundo jeito, que é esse jeito, digamos, correto, que eu vou te apresentar como é que você monta a regra de 3 de forma correta, entendendo o que são aqueles elementos. E o terceiro jeito, que na minha opinião é muito interessante, é muito eficiente, é o jeito que eu chamo de intuitivo, tá? É uma forma de você resolver esse tipo de conta, começa a resolver problemas desse tipo de cabeça, ou pelo menos tendo uma intuição sobre elas. Beleza? Então esse é o nosso objetivo hoje daqui, de tratar essas maneiras nos exemplos que eu vou fazer para vocês, beleza? Lembrando que regra de 3, além de ela ser usada para vestibular, para Enem, para concursos, que cai em diversos assuntos, ela também é útil no dia a dia. Se você vai fazer uma receita de algum bolo, você tem lá uma receita que serve para 3 bolos, por exemplo, você quer fazer um bolo só. Você vai ter que fazer uma proporção para saber o quanto de farinha vai, o quanto de ovo e assim por diante. Então, essa ferramenta, a regra de 3, que no fundo é proporção, ela aparece em diversas situações do dia a dia, beleza? Então, por isso que é importante que todo mundo saiba, independente da sua carreira. Fechado? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, é sempre importante que a gente entenda as coisas inicialmente em forma intuitiva, com exemplos palpáveis. Então é por isso que eu separei esse exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Um carro anda 200 quilômetros em 4 horas. Para andar 350 quilômetros na mesma velocidade, quanto tempo ele irá demorar? Talvez você tenha uma noção bastante intuitiva de como resolver isso. Porque você está lidando com carro, que é uma coisa cotidiana, distância, tempo, são coisas bastante familiares para a gente, né? Então, um exemplo, se ao invés de 350 eu quisesse andar 400 quilômetros, nessa mesma velocidade, eu acredito que seja intuitivo para você pensar que isso aqui vai demorar 8 horas, que é o dobro, né? Eu dobro a distância que eu tenho que percorrer e automaticamente eu dobro esse tempo. Beleza? Isso faz parte daquela noção intuitiva que eu falei para vocês. Mas vamos começar pelo método mais padrão, né? Vamos colocar aqui esse jeito padrão de resolver. O que é o jeito padrão? Que as pessoas fazem ou que até ensinam dessa forma, que é algo que eu não concordo muito. Mas as pessoas escrevem dessa forma. Bom, 200 quilômetros está para, aí põe essa setinha, 4 horas. Assim como 350 quilômetros está para x, certo? Que é o tempo que eu quero descobrir. Inclusive, a gente pode até colocar aqui que essa grandeza é a grandeza da distância e essa aqui é a grandeza tempo, beleza? Uma coisa que você já deve ficar alerta em qualquer problema de proporção é analisar essas grandezas que estão sendo trabalhadas, a distância e o tempo. Você tem que fazer a seguinte pergunta: se eu aumento a distância, eu automaticamente aumento o tempo, né? Se eu tenho que andar mais, nesse caso, claro, na mesma velocidade, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Se for mais tempo também, ou seja, mais distância, mais tempo, a gente chama essas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. Não se preocupe com o nome, tá? Entenda o que ela quer dizer. Quer dizer que se uma aumenta, a outra aumenta. Se a outra diminui, a outra também diminui. É isso que ela quer dizer. Elas andam juntas, apontam para a mesma direção, entre aspas, tá? Essa é a ideia. Então, se for este o caso,
de grandezas diretamente proporcionais, a gente vai resolver como se resolve uma regra de 3 simples tranquilamente, tá? Então, beleza. Já visualizei que essas grandezas são dessa forma. Aí surge o método misterioso de multiplicar em cruz. Nem todo mundo sabe por que raios a gente multiplica em cruz, mas vamos lá, vamos fingir que a gente entende, né? Afinal, esse é o método padrão. Então, o que vai sair daqui? Vai ficar 200 vezes x, isso é igual a 4 vezes 350. Uma coisa que não é muito prática é você fazer essa multiplicação para depois passar, entre aspas, esse cara dividindo, né? Porque eu consigo simplificar algumas coisas dos dois lados para facilitar a minha conta. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu multiplicar 4 vezes 350, eu vou pegar esse 4, cortar com 200. 200 dividido por 4 vai ser 50, certo? Então, eu fiquei com 50 vezes x é igual a 350. Posso cortar um zero e aí fica simplesmente 35 por 5, isso é 7 horas. Então essa é a minha resposta fazendo pelo método padrão. Claro que todos os métodos vão chegar na mesma resposta, beleza? Só que eu quero que você veja que uma coisa é chegar na resposta, outra coisa é entender exatamente o que você está fazendo, beleza? Então vamos agora partir para o método que eu considero como o método correto, digamos assim, que é o método que você realmente entende o que está fazendo. Então, o problema é o mesmo, obviamente, mas agora vamos entender uma coisa. Essa estrutura que eu estou fazendo aqui, essa proporção, não existe setinhas, e esse negócio de multiplicar em cruz tem que ter alguma justificativa. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, vou colocar mais uma vez as grandezas. Então, a gente tem distância e tempo. O que acontece aqui é o seguinte, eu tenho inicialmente 200 na distância, que equivale a 4 horas no tempo. E eu quero saber esse 350. Então, este 350 é igual à razão entre os tempos neste caso. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, essa é a estrutura correta. Veja que essas setinhas, na verdade, deveriam simbolizar esse sinal de igual aqui, né? Por que é igual? Porque se as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre as distâncias, nos dois casos, tem que ser a mesma razão entre os tempos. Essa aqui é uma ideia de grandezas diretamente proporcionais. E curiosamente, se você já estudou geometria em algum momento, você sabe que quando você tem triângulos que são semelhantes, vou colocar aqui dois triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? A gente pode falar que eles têm ângulos iguais, certo? Se dois triângulos têm ângulos iguais, a gente diz que são triângulos semelhantes, né? Todos os ângulos. E aí eu posso dizer que nessa situação eu tenho um triângulo de lado 200 e outro lado 4, e nesse caso eu tenho um outro triângulo de lado 350 e outro lado x. É isso que está acontecendo. Se eu quiser saber esse lado x, sabendo que esses triângulos são semelhantes, eu vou fazer essa proporção, essa semelhança, que no fundo vai ser exatamente essa conta. Tudo bem? Então eu posso fazer isso. É uma analogia de regra de 3, que são proporções, com semelhança de triângulo. Uma outra forma que eu poderia escrever essa semelhança, ou seja, uma outra forma de escrever essa relação aqui para resolver a conta, eu vou apagar aqui para te mostrar, seria eu fazer a divisão da distância pelo tempo na primeira situação, então na situação 1, e essa razão teria que ser igual à distância na segunda situação pelo novo tempo que eu quero descobrir. Essa é a situação 2. Então eu poderia fazer dessa forma também. A razão teria que ser igual do mesmo jeito. Ok? Então você pode sempre resolver ou dessa forma ou dessa forma. É importante, no caso útil, né, resolver dessa forma daqui, das grandezas, porque eu consigo analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é útil, tá? Mas identificado que elas são diretamente proporcionais, eu poderia partir para cá também. Enfim, é uma outra forma de se enxergar. Então, se essa razão tem que ser a mesma, eu crio aqui duas frações, e aí que surge o motivo de eu multiplicar em cruz, né? Porque se isso aqui é uma equação, no caso,
Passar esse cara para o outro lado multiplicando não é o termo correto. O termo correto, que é a ideia de equação, é eu pegar os dois lados e multiplicar por 350, beleza? Então, 350 dos dois lados, porque a equação é uma balança, ok? Mas, enfim, eu vou deixar esse papo para a gente se aprofundar em outro vídeo e eu vou simplesmente fazer o que faria normalmente, que é fazer essa multiplicação em cruz, que no fundo é o efeito que vai dar. Então, a gente vai ter aqui 200 vezes x, que é igual a 4 vezes 350, e a gente sabe muito bem que esse x vai dar 7 horas. Beleza? Então finalizamos com o jeito correto. E para concluir, qual a ideia do jeito correto? É a gente entender que isso daqui nada mais é do que uma equação e eu estou fazendo uma razão entre as duas situações, né? Essa é a estrutura matemática correta que está realmente acontecendo. Não tem essa de setinha, igual as pessoas costumam colocar. Tudo bem? Beleza, então a gente entendeu a estrutura correta. Agora vamos para o jeito intuitivo. Então, agora a gente parte para o jeito intuitivo. E o jeito intuitivo, se a gente voltar no enunciado, é você pensar o seguinte. Eu preciso entender, no caso, de quanto que aumentou do 200 km para o 350. Qual foi esse aumento? Né? Um aumento relativo, ou você pode pensar em aumento percentual. No exemplo que a gente tinha feito de 200 para 400, a gente sabe que aqui foi multiplicado por 2. Então é por isso que eu peguei o tempo, multipliquei por 2 para dar 8 horas, certo? Então, a ideia é que se uma grandeza foi multiplicada por 2, a outra também tem que ser multiplicada por 2, para continuar na mesma proporção. Afinal, é isso que deve acontecer com grandezas diretamente proporcionais. Então, essa é a parte intuitiva. Para eu saber qual é o número que foi multiplicado para chegar no outro número, ou seja, do 200 para o 350, se eu não consigo ver esse número de imediato, eu posso simplesmente fazer esta conta daqui, que eu pego o 350, que é o número maior, dividido por 200, ok? Eu tendo essa razão, eu tenho o quanto que foi multiplicado o 200 para chegar no 350. Essa é a ideia. Então, quando você faz essa conta, eu posso cortar um zero, fica 35 por 20. Posso ir até simplificando essa conta. 7 quartos seria uma fração simplificada. Então, para eu ir do 200 para o 350, eu multipliquei por 7 quartos. Ok. Então, esse foi o aumento que aconteceu de uma grandeza para outra. Registrando aqui, se a razão entre o 350 e o 200 foi 7 quartos, para o meu novo tempo, o tempo que eu quero descobrir, eu tenho que pegar esses 7 quartos e multiplicar pela quantidade de horas inicial, que era 4 horas. E aí, quando eu faço a conta, esse resultado dá 7, de forma imediata. Beleza? Você vê que aqui eu não estruturei a tabelinha, etc. Eu fiz de um jeito mais direto. Então, essa é a ideia desse método mais intuitivo. Claro que 350 e 200 não são números muito fáceis de trabalhar. Não é todo o problema que você vai conseguir resolver dessa forma. Mas isso já te dá uma intuição sobre o que aconteceu. Se de 200 para 750 eu multipliquei por algo, esse algo eu multiplico na outra grandeza para dar a resposta final. Entende? Então essa é a ideia. Naquele exemplo que a gente falou do 400, ia ser a mesma coisa. É que 400 por 200 a gente percebe de imediato que é o dobro. Então por isso que a gente pegou o 4 e multiplicou por 2 para dar 8 horas. Né? Já é uma conta mais direta. Mas estruturalmente é a mesma coisa. Beleza? Então essas são as formas de você resolver exercícios de regra de 3. Com o tempo, o método intuitivo vai ficando mais fácil para você. Você vai fazendo uma mescla desse método correto, né, dessa estrutura, para o método intuitivo, dependendo da situação. Beleza? Separei aqui um outro exemplo que é bastante importante, que pode até servir como uma pegadinha. Então, por isso que eu quis trabalhar com vocês. Aqui ele vai parecer similar, mas vamos se atentar aos detalhes. Aqui o carro está a 50 km por hora. Então, o que eu estou dando aqui é a velocidade, tá? E esse carro faz um percurso completo, ou seja, anda uma certa distância em 4 horas, beleza? Então, a minha pergunta é, para fazer o mesmo percurso,
em 1 hora, certo? Então, eram 4 horas, agora é só 1 hora. Qual deve ser a velocidade dele? Primeira coisa que tem que pensar, se eu quero andar a mesma quantidade, o mesmo espaço, né? O mesmo percurso, em menos tempo, o carro tem que ir mais rápido. Essa é a primeira intuição que você precisa ter. Então, já não é uma regra de 3 tão óbvia. Pelo seguinte, se eu tenho aqui a minha velocidade e o meu tempo. Em uma situação, eu estou a 50 km por hora e eu fiz o trecho em 4 horas. Na outra situação, eu quero uma nova velocidade, que eu vou chamar de x, e eu fiz esse tempo em 1 hora. Pergunta que você deve fazer, que talvez você já tenha percebido, é: se eu aumento a velocidade, eu vou fazer um certo percurso em mais ou menos tempo, se eu estou mais rápido. Obviamente, eu vou fazer em menos tempo, né? Então, você vê que são grandezas aqui inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, se nesse caso o tempo diminuiu, eu sei que esse x aqui vai ter que ser maior que 50. Ele tem que estar mais rápido. Beleza? Ok. Essa é a intuição que você precisa ter em todo exercício de proporção, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se são inversamente, você não pode fazer a conta que a gente viu lá, de eu considerar isso aqui igual, colocar as frações e depois multiplicar em cruz. Se eu fizer isso, eu vou estar considerando que são grandezas diretamente proporcionais e a resposta vai dar errado. Então, se são inversamente, por isso você tem que sempre fazer essa reflexão, você vai pegar uma das frações e inverter. Tá? Eu posso explicar em uma outra aula por que necessariamente a gente inverte, tá? Mas aí a gente precisaria de um papo mais longo. Porém, tendo a ideia de que eu preciso inverter, então vai ficar x sobre 50, que é igual a 4 sobre 1, aí sim eu posso fazer a multiplicação em cruz, né? Que seria uma consequência da equação. Então ficaria que x é igual a 4 vezes 50, então o meu x vai ser 200 o quê? Quilômetros por hora, que é a nova velocidade desse carro aí, beleza? Então esse seria o método correto, digamos assim, que a gente põe a estrutura certinha da equação, das proporções e faz a conta. Agora, como é que eu posso fazer isso de forma intuitiva? Agora você vai pensar, bom, se daqui para cá, o que aconteceu? Do 4 para o 1, eu dividi por 4, concorda? Se eram 4 horas e virou 1 hora, foi uma divisão por 4. Então, o que eu tenho que fazer aqui na velocidade? Eu não posso dividir por 4 também, porque são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra tem que diminuir e vice-versa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 4. Aí sim, estou fazendo a operação inversa, né? Se uma divide, a outra multiplica. Faz sentido? Então, se multiplicou por 4, 50 vezes 4 vai dar exatamente 200. Ok? Então, você poderia ter chegado nesse resultado de forma imediata, sem fazer toda essa estrutura de conta. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro esses exemplos que a gente discutiu aqui. Então, só retomando aqui com vocês. Pontos importantes. O jeito padrão, que eu quero que, a partir desse vídeo, você não faça mais ele, colocar essas setinhas meio nada a ver. Você sempre pode partir para o jeito correto, que é, eu estou vendo que são frações, isso aqui é um sinal de igual, né? Tem que ser igual a outra fração, ponto. Jeito correto, você vai fazer a estrutura, beleza. E aí você faz a conta, chega no resultado. Você pode, com o tempo, e dependendo da complexidade do exercício, treinar com esse método intuitivo, que a gente fez aqui separadinho, mas que aqui eu já fiz direto com vocês, pensando quanto que multiplicou ou foi dividido de uma situação para outra, e você faz a mesma coisa com a outra grandeza, se for diretamente ou inversamente proporcional. Entende? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Regra de 3 é algo simples de se fazer, entre aspas, cotidiano. É importante que você saiba e domine isso. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ajudar vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e principalmente se inscrever no canal para você receber os próximos conteúdos. E também fala aí se vocês querem aulas falando um pouco mais sobre a regra de 3, como regra de 3 composta, etc. Eu posso preparar alguns vídeos aqui para a gente discutir da maneira correta esses assuntos. Beleza? Então, para esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.